limite de x tendendo a 2 de x menos 2 sobre essa raiz cúbica de 3x menos 5 menos 1. Se eu colocar o 2, 2 menos 2 é 0, 3 vezes 2 é 6, 6 menos 1 é 1, raiz cúbica de 1 é 1. 1 menos 1 é 0. Então isso é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Acontece que agora é uma raiz cúbica, então nem adianta você tentar multiplicar o conjugado, que não vai funcionar, não vai rolar nessa questão. E aí o que nós vamos utilizar? Pede socorro lá para o pré-cálculo. Lembra, quando eu trabalhei com vocês, não é à toa, os produtos notáveis, esse daqui, inclusive esse papelzinho é o mesmo lá da época do pré-cálculo, tá? Que eu usei para gravar os vídeos, isso daqui é o que nós vamos utilizar. A ao cubo menos b ao cubo é a menos b que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Ou a ao cubo mais b ao cubo, a mais b ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. Isso daqui que vai ser a saída para a nossa questão. O que a gente vai fazer? Vou até sobrepor aqui. Eu quero fazer esse cara surgir com alguma coisa ao cubo para poder cancelar o ao cubo com a raiz. Então, esse cara que está aqui vai ser esse pedaço do nosso produto notável, tá? Veja que nós temos um A menos um B. Então, aqui nós temos um A menos, da formulazinha já, um B. O que eu vou multiplicar em cima e embaixo? Eu vou multiplicar em cima e embaixo essa estrutura que está aparecendo aqui, ó. Isso tudo aqui, a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Então, raiz cúbica ao quadrado mais raiz cúbica vezes o b, vezes 1, mais b quadrado, mais 1, tá? Isso nós vamos multiplicar tanto em cima quanto embaixo. Eu já multiplico ali em cima, eu vou só multiplicar antes essa parte aqui de baixo, para ficar bem visual o comparativo que a gente vai fazer. Então, o primeiro fator é o A, o segundo fator é o B. O que eu tenho que multiplicar? A ao quadrado. Quem que é o A? Essa raiz cúbica. Então, raiz cúbica de 3x menos 5 ao quadrado. Mais A vezes B. O A é tudo isso aqui. Raiz cúbica de 3x menos 5 vezes B. Vezes o B, que é 1. Mais b ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, isso é que eu tenho que multiplicar tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Eu não fiz ainda a parte de cima, vamos fazer. Raiz cúbica de 3x menos 5 ao quadrado, raiz cúbica vezes 1 mais 1 ao quadrado. Beleza. Então, na parte de cima, fica isso daí. Então, deixa eu reescrever. Limite de x tendendo a 2 de x menos 2 vezes toda essa expressão. Me permita ser um pouco vadio. É aquela expressão, é o asterisco, tá? Depois eu volto com ela aqui, só para não ter que ficar escrevendo tudo isso de novo. E agora, o que nós temos aqui nessa parte de baixo? Na parte de baixo, a gente tem o a menos o b, que multiplica a ao quadrado mais a vezes b mais b ao quadrado. Então, a gente tem esse lado da expressão. E esse lado da expressão é exatamente igual a ao cubo menos b ao cubo. Então, tudo isso aqui eu posso substituir por a ao cubo menos b ao cubo. Então, a ao cubo, o que é o a? Raiz cúbica de 3x menos 5 ao cubo menos o b ao cubo, 1 ao cubo. Continuamos o desenvolvimento. Limite de x tendendo a 2 de x menos 2 vezes aquela expressão zona. Eu não estou negligenciando ela, eu só estou permitindo a minha vadiagem momentaneamente falar mais alto, dividido por... Aqui ficamos com raiz cúbica ao cubo. Isso cancela e sobra só 3x menos 5. Menos 1 ao cubo, que é 1. Limite x tendendo a 2 de x menos 2, que multiplica aquela expressão.
Embaixo, 3x menos 5 menos 1, isso é a mesma coisa que 3x menos 6. Sempre que a gente fizer esse procedimento, a tendência é gerar um cancelamento da parte de cima com a parte de baixo. Se não gerou esse cancelamento, coloque alguma coisa em evidência. X menos 2 vezes a expressão, dividido por, veja que na parte de baixo, ambas as parcelas são múltiplas de 3, então eu posso colocar esse 3 em evidência. Sobra dentro do parênteses, 3x dividido por 3 é x, menos 6 dividido por 3 é menos 2. Em cima x menos 2, embaixo x menos 2. Conseguimos escapar da indeterminação. Isso vai ficar limite de x tendendo a 2 da expressão, agora eu vou reescrever ela de novo, tá? Então toda a expressão zona que eu tinha chamado aqui de asterisco, que é raiz cúbica de 3x menos 5 ao quadrado, mais raiz cúbica de 3x menos 5 vezes 1, mais 1 ao quadrado, isso tudo dividido por o que sobrou, apenas o 3. Isso não é mais uma indeterminação, eu posso jogar 2 no lugar do x. Então vamos ficar com limite de x tendendo a 2, joga o 2, raiz cúbica de 3 vezes 2 menos 5 ao quadrado, mais raiz cúbica de 3 vezes 2 menos 5, vezes 1, que não muda nada, mais 1 ao quadrado, que é 1. Tudo isso sobre 3. 2 vezes 3, 6. 6 menos 5 é 1. Raiz cúbica de 1 ao quadrado, mais 2 vezes 3, 6. 6 menos 5 é 1. Raiz cúbica de 1, mais 1. Raiz cúbica de 1 é 1. 1 ao quadrado é 1. Raiz cúbica de 1 é 1, mais 1 sobre 3. Então ficamos com 3 dividido por 3 e 3 sobre 3 é 1, está resolvido o nosso limite. Então, toda vez que você tiver uma raiz cúbica mais uma constante ou menos uma constante, para sair da indeterminação, olha lá para o pré-cálculo. Um dos teus valores vai ser o A, outro vai ser o B. Complementa multiplicando essa expressão em cima e embaixo do teu limite.